Bom, pessoal, nós vamos ver aqui agora qual a diferença entre equação e inequação. Porque na forma de resolução, o início é o mesmo, da mesma forma que nós vamos resolver, né? Então, nós vamos ver aqui essa diferença entre equação e inequação, como está aqui, ok? Quando nós vamos trabalhar com equação, nós vamos trabalhar com o quê? Com uma igualdade, com equilíbrio, certo? Então a equação é uma igualdade, é um equilíbrio, como vocês estão vendo aí. E quando vocês veem uma sentença matemática com um sinal de igual, né? Então nós falamos que essa expressão é uma equação, certo? Se for uma equação do primeiro grau, então nós temos uma solução. Se for uma equação do segundo grau, nós temos duas soluções. Do terceiro grau, nós temos três soluções e assim por diante, né? Bom, a forma de apresentar as soluções, né, que vai variar um pouquinho em relação à equação e inequação, né? Quando nós falamos de inequações, nós estamos falando de uma desigualdade, né? Aqui, ó, igualdade do primeiro grau ou equação do primeiro grau. Aqui, desigualdade do primeiro grau, desigualdade do segundo grau e assim por diante, né? Ou seja, inequação do primeiro grau, inequação do segundo grau, inequação do terceiro grau e assim por diante, ok? Só que na inequação, quando nós formos resolver uma inequação, nós não vamos ter um número limitado ou um número determinado de soluções ou de solução, né? Porque aqui no caso da equação do primeiro grau, nós temos uma solução, mas aqui no caso de inequação do primeiro grau, nós não temos apenas uma solução, nós temos um intervalo de valores dentro dessa solução. Vou dar aqui um pequeno exemplo, né? Um exemplo bem simples, bem básico, né? Para vocês terem uma ideia sobre equação e inequação. Veja bem, aqui olha, eu tenho uma expressão dizendo o seguinte: x menos 2 igual a zero. Se é igual, então é uma equação, né? Igual é uma equação. Aqui então, para mim solucionar essa equação, então esse menos 2 vai, porque eu quero o valor de x, então eu tenho que isolar o x, né? Para mim isolar o x, eu tenho que passar esse menos 2 para o outro membro, primeiro membro, segundo membro. Então vou passar menos 2 para o segundo membro com a operação inversa. Qual a operação que ele está atualmente? Ele está com a operação de subtração. A operação inversa de subtração é adição. Então ele vai passar para o segundo membro com a operação de adição, ou seja, com o sinal de mais, né? Então ele vai passar aqui sinal de mais. O demais não precisa colocar, ele fica oculto, né? Então, nesse caso aqui, x fica igual a 2, ou seja, a solução dessa equação é x igual a 2. Então, a solução é 2. Essa forma de apresentar, né, a solução, as formas representativas de conjuntos, isso nós vamos ver mais tarde, né? Mas por enquanto, vocês estão vendo aqui que a solução ele tem apenas um valor, no caso a equação do primeiro grau, né? Que essa equação é do primeiro grau. Por que é do primeiro grau? Porque o maior expoente da minha variável é 1, né? 1, primeiro grau, 2, segundo grau, se aqui for 3, terceiro grau e assim por diante, né? E aqui então eu tenho uma solução. No caso de inequação, vamos supor que eu tenho a sentença matemática, só que em vez do sinal de igual, eu tenho o sinal de maior, por exemplo. Poderia ser menor, poderia ser, né, diferente e tudo mais. Mas vamos supor que aqui eu tivesse essa expressão com x menos 2 maior do que zero. Ou seja, tudo isso aqui tem que ser maior do que zero. Então qual que é o valor de x para que essa expressão seja maior do que zero? Bom, como eu disse para vocês, a forma de resolução a princípio é a mesma forma, né?
a apresentação, a representação ou a apresentação da solução é que vai ser diferente, né? Aqui no primeiro grau eu tenho uma solução, na equação tem uma solução, na inequação eu tenho um intervalo. Então vamos ver o que é isso. Então aqui, resolvendo isso aqui, para mim resolver isso aqui, eu vou resolver como se fosse uma equação. Eu simplesmente passo esse menos 2 para o segundo membro, tenho o primeiro e o segundo membro. Eu passo do primeiro para o segundo membro com a operação inversa, a mesma coisa da equação, certo? Por quê? Porque eu tenho que isolar a minha incógnita, a minha variável, né, que é o nosso x, né, que seria a raiz da equação, tá certo? Então, numa equação eu posso ter raiz, variável, incógnita, é esse x aqui, né, quando aparecer um problema. Então eu vou isolar a minha incógnita e vou passar esse menos 2 para a operação inversa de menos, que é mais, para o segundo membro. O símbolo, o sinal, ele vai continuar o mesmo, tá certo? Então vai ficar x menos 2 maior que 0, o menos 2 passa para cá positivo, então vai ficar x maior que 2. Vejam agora que não é x igual a 2, ele fala que x é maior do que 2. Ele pode ser igual a 2? Não, porque não tem um sinal de igual aqui, né? Então ele só pode ser maior do que 2, mas não pode ser 2. Então está aqui, ó, na minha reta, na reta real, né? Na minha reta numérica, né? Eu tenho aqui, por exemplo, a origem 0, aqui tem os números negativos para cá, né? Mas vamos começar daqui. Então eu tenho o número 0, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito, né? Essas reticências aqui significam que os números seguem até o infinito ainda, ok? Então ele fala que x é maior do que 2. Ele não pode ser igual a 2, porque ele não está dizendo que é igual. Okay? Então, maior do que 2. Ó. Então, o 2 não entra. Então, ele começa aqui, ó, onde está esse vermelho, vai até infinito. É maior do que 2. Qualquer número maior que 2. Né? 3, 4, 5, 10 mil, 10 milhões. Né? Tudo é maior do que 2. Então, essa é a solução. Vocês estão vendo que não é apenas uma solução. Nesse caso, que são infinitas. Quer dizer, uma solução com infinitos valores, tá certo? Aqui, ó, 3, 4, 5 e reticência. Reticência significa infinito, ok? Então, ó, esse daqui é a minha solução de uma inequação. Vocês estão vendo que não é apenas um valor, como é o caso de equação, né? Essa é a diferença entre equação e inequação.